São Paulo é uma cidade em permanente movimento. Porém, enfrenta grandes problemas relacionados ao deslocamento com os longos engarrafamentos diários. Para equilibrar e qualificar esses fluxos, o plano diretor irá promover diversas melhorias na mobilidade urbana, ampliando e qualificando o conjunto de sistemas de transporte público, além de estimular a circulação de pedestres e o uso da bicicleta como meio de deslocamento. Com isso, o plano pretende aproximar emprego e moradia, garantindo desta forma uma cidade acessível para todos. A prioridade será o transporte público coletivo e os modos não motorizados de deslocamento, como pedestres e ciclistas. Para o transporte público, estão previstas ações prioritárias, como a ampliação dos corredores e faixas exclusivas de ônibus, terminais e estações de transferência, modernização... Olha o mapa em 2014, que era do plano diretor, o que deveria ter sido criado de corredor de ônibus, de implementação de trilhos pelo modal. Quando eu falo que é um efeito em cascata, um plano, ele é um plano lindo, maravilhoso no papel. Só que, para o plano funcionar, a época em 2014, eu me lembro que a prefeitura, não é? A época do prefeito Fernando Haddad, ele queria criar um grande plano de construção de corredores de ônibus, que pregava ali mais de 100 km de corredores de ônibus em toda a cidade de São Paulo. Esse plano saiu do papel. A gente conseguiu criar esses corredores, a gente conseguiu criar esses eixos. Só que é um grande erro do legislador, da pessoa que está fazendo o plano, do Poder Executivo, do Poder Legislativo, contar com uma coisa que não existe e fomentar uma lei em cima de algo que é um castelo de areia. E você não tá fazendo um joguinho em SimCity, você não tá fazendo um joguinho em um simulador de cidade, que se der errado, você pode ir lá e fazer o reset. Aqui a gente tá lidando com vidas de pessoas, histórias de famílias. Porque nas periferias já temos aí terceiras, quartas gerações de pessoas que estão assentadas nessas localidades. E quando vem um legislador que deveria se pautar pelo bom senso, deveria fomentar projetos para melhorar a vida das pessoas, não. Entrega isso. E estações de transferência, modernização da operação com novas tecnologias e a garantia de acessibilidade a pessoas com deficiência e mobilidade reduzida. Para os pedestres, o plano prevê a ampliação e melhoria das calçadas, calçadões, faixas de pedestres, lombofaixas, passarelas e espaços de convivência, especialmente nos eixos próximos a transportes públicos coletivos. Serão construídas mais ciclovias, ciclofaixas, bicicletários e mecanismos de compartilhamento de bicicletas, assim como o aperfeiçoamento da estrutura existente. Para viabilizar essas ações, será destinado obrigatoriamente no mínimo 30% dos recursos do Fundurb para a implementação destas obras de mobilidade urbana. Observe que ele sempre fala do Fundurb. Em sintonia com essas ações, nas proximidades dos eixos de transporte público, foi estabelecido um limite máximo de vagas de garagens para os novos empreendimentos, de modo a desestimular o uso do automóvel, além de diminuir a emissão de gases poluentes. Além disso, o plano incorpora aos atuais sistemas de transporte os sistemas hidroviário, de logística e carga e o sistema de compartilhamento de automóveis que visa racionalizar o uso do transporte individual. Reconhecer e incorporar esses novos sistemas de transporte ao dia a dia da cidade é um dos objetivos e desafios do plano diretor. Está previsto ainda a elaboração de forma participativa do Plano Municipal de Mobilidade Urbana, que irá orientar a política de mobilidade urbana e as ações para a ampliação e integração dos diferentes... Plano Municipal para a Mobilidade. Sabe qual foi a única audiência pública que eu tomei ciência aqui na região leste, no extremo leste da cidade de Tiradentes? Foi quando, à época, o então secretário de Mobilidade de Transportes veio à subprefeitura da cidade de Tiradentes debater a implementação ou não, ou retirada ou não, da ciclovia da Avenida dos Metalúrgicos. Foi a única. Ninguém fala em implementação de viário, ninguém fala de construção de novas estruturas para o deslocamento das pessoas, ninguém fala da criação de novas linhas onde se irão optimizar os recursos já existentes, porque temos linhas obsoletas que não conseguem mais atender porque a dinâmica da cidade mudou. Você tem pagamentos de OS para concessionárias para operarem essas linhas. E se você fizesse uma reestruturação de verdade nesse modal, você poderia atender com mais qualidade a vida, melhorar a vida da sociedade e melhorar a qualidade do sistema como um todo. Mas, infelizmente, isso não ocorre. Diferentes sistemas de transportes, garantindo a acessibilidade universal, eficiência energética e redução dos impactos ambientais.
Esse conjunto de ações, objetivos e diretrizes tem como premissa fundamental a mudança da cultura de deslocamentos da cidade, distribuindo a oferta dos diferentes tipos de transporte de forma equilibrada em todas as regiões da cidade. Assim, São Paulo passa a encurtar as distâncias e incentivar modos sustentáveis de deslocamento, no caminho para garantir que todos os cidadãos tenham mais tempo e qualidade de vida em seu dia a dia. Uma São Paulo mais humana, uma São Paulo mais moderna. Esse é o nosso plano. Plano. Fala qual que é esse é o plano. Facilitar a vida urbana dos bairros. Isso é bem interessante. Os bairros de São Paulo são muitas vezes as extensões de seus próprios moradores. Cada região da cidade possui sua característica própria, seu jeito peculiar de ser, que merece ser respeitado e, acima de tudo, potencializado. Valorizar os miolos dos bairros paulistanos é devolver cada vez mais São Paulo para seus próprios habitantes. O plano diretor tem como compromisso o objetivo de preservar a memória e qualificar a vida urbana dos bairros. É necessário, por exemplo, conter o processo de verticalização dispersa. Para isso, é necessário conter o processo de verticalização. Ele está falando em adensamento, ele está falando em gabarito, ele está explicando o que deve ser evitado. Porque você tem uma área bem localizada, uma área, um centro comercial, que ele poderia ser verticalizado, respeitando todas as normas sanitárias, todas as normas do meio ambiente, todas as leis. Não pode. Por quê? Tem algum aeroporto onde o avião vai atrapalhar o fluxo de aeronaves? Não tem. Só parte da Zona Norte, parte ali da Zona Sul que tem esse problema. O resto da Zona Leste para cá não tem esse tipo de problema. Mas o Poder Legislativo teve essa brilhante ideia de não verticalizar. Não verticalizar. E isso eu acho que foi o maior tiro no pé. Futuros empreendimentos dos miolos de bairro terão um limite de altura de 28 metros. Novas obras poderão construir no máximo 2 vezes a área de seu terreno. Será estimulado também o desenvolvimento de empreendimentos de uso misto, com a presença de fachadas ativas que apresentam em seu térreo opções de comércio e serviços abertos à população. Essas melhorias trarão mais equilíbrio entre moradia, trabalho e serviços em todas as áreas da cidade. Educação, saúde, esportes, cultura e lazer são direitos de todos e, portanto, não devem ser privilégios encontrados apenas em regiões específicas da cidade. O plano diretor prevê a ampliação e a qualificação do sistema de equipamentos urbanos e sociais, que serão criados de forma participativa. Os bairros ganham dessa forma papel... Serão criados de forma participativa. Um adendo aos moradores da cidade de Tiradentes. Nós temos 3 parques. Parque da Consciência Negra, Parque Linear da Consciência Negra, que faz divisa com o Ferro de Vasconcelos. Nós temos o Parque da Ciência, que é uma área de proteção ambiental. E nós temos o Parque do Rodeio, que foi prometido ser entregue uma pista para caminhada desde lá de trás, desde a gestão do Serra. E nada se evoluiu. Nós temos uma parte do Parque do Rodeio que foi invadida e, infelizmente, está sendo ali até utilizada para usuários de entorpecentes. Então, na cidade de Tiradentes, nós temos céus, nós temos fábricas de cultura, nós temos N mecanismos de fomentar a cultura, fomentar o lazer. Mas quem faz parte do Conselho Participativo, quem gere esses espaços, você alguma vez soube de algum chamamento público para se debater, para se discutir os projetos que irão ser abordados por esses espaços? Central na dinâmica urbana da cidade. Suas necessidades passam a ser reconhecidas, planejadas e principalmente atendidas. Uma São Paulo com mais verde nos bairros. É isso que o plano diretor pretende com a proposta de criação de 167 novos parques. 167 novos parques. Quantos foram entregues? Quantos parques foram entregues? Distribuídos por todo o município. Para efetivar as instâncias de planejamento local, serão elaborados os planos regionais das subprefeituras de forma participativa. Esses planos regionais das subprefeituras. Qual é o plano regional da sua subprefeitura? Independentemente de onde você esteja. Como é que um subprefeito, como é que uma equipe da subprefeitura, que deveria cuidar da regionalidade, deveria cuidar ali da parte regional, vai conseguir executar um papel fundamental para a vida da sociedade como um todo, se o prefeito, de forma espúria, utiliza esses cargos para fazer conchavo político? Como um subprefeito que não é da região vai conseguir entender as demandas da região? É praticamente impossível. Fica um discurso para inglês ver, fica uma coisa para inglês ver, não funciona. Só quem realmente está na área, quem cresceu na área, quem se desenvolveu na área, vai conseguir entender a mecânica, a fluidez da área
e propor projetos assertivos, não projetos falhos que fica só bonito no papel. Definirão as áreas prioritárias para melhorias em cada região. Os planos de bairro estabelecerão propostas de qualificação dos espaços públicos, visando a melhoria na circulação, arborização, iluminação e da economia local. Melhorar a qualidade de vida nos bairros é devolver a cidade a seus próprios habitantes, preservar as identidades regionais, fortalecer as dinâmicas econômicas de cada região e distribuir de maneira mais igualitária os equipamentos sociais, espaços públicos e áreas verdes. É o que vai fazer de São Paulo uma cidade mais justa e acessível. São Paulo mais humana. São Paulo mais moderna. Esse é o nosso plano. Orientar o crescimento da cidade. Promover a qualidade e distribuição dos centros urbanos na cidade significa promover as oportunidades de trabalho junto à moradia e, consequentemente, fazer de São Paulo uma cidade cada vez menos distante. Com o melhor aproveitamento das áreas próximas ao transporte público, como o metrô, o trem e corredores de ônibus, o plano diretor vai encurtar distâncias e diminuir o tempo de deslocamento diário de uma parcela cada vez maior da população. Para isso, foram demarcados os eixos de estruturação da transformação urbana. Esses eixos são formados pelas quadras próximas às estações de trens, metrô e corredores de ônibus. Para melhor utilizar o potencial dessas áreas, tornando-as mais acessíveis e dinâmicas, o plano diretor promove novas regras, buscando criar mais habitações e também espaços públicos e circulação de pessoas. De acordo com o plano, ao longo dos eixos, os futuros empreendimentos deverão combinar usos residenciais e comerciais e poderão ocupar até 4 vezes a área do terreno. Por exemplo, em um terreno de 10 mil metros quadrados, equivalente a um campo de futebol, o empreendimento deverá conter no mínimo 50 unidades residenciais de aproximadamente 80 metros quadrados cada. Quanto maior o terreno, mais unidades. É assim que o plano vai aproximar moradia e trabalho próximo ao transporte público. Para gerar mais encontros pela cidade, o plano incentiva que os pavimentos térreos sejam ocupados por usos comerciais ou de serviços e que seus acessos sejam voltados para a rua, dinamizando e ativando o espaço de circulação de pedestres. Também prevê incentivos para empreendimentos que criem áreas no térreo, como novas praças abertas à circulação de pedestres e para o desenvolvimento de atividades sociais, culturais e econômicas, ampliando a oferta de espaços de uso público com qualidade. Os eixos de estruturação da transformação urbana são áreas estratégicas para a organização e desenvolvimento da cidade. À medida que o sistema de transporte coletivo for ampliado, novos eixos já previstos... A partir da medida que o transporte público for ampliado, serão criados novos eixos. Olha só que bonito, né? Agora me fala, nesse espaço de tempo, quantos quilômetros de corredores de ônibus ou de metrô foram entregues na cidade de São Paulo? Vistos no plano diretor serão ativados, dando continuidade à ampliação da rede de estruturação urbana. Com isso, mais pessoas irão morar próximas a boas opções de transporte público coletivo, comércio, serviços e seus próprios trabalhos, o que faz com que São Paulo se torne cada vez mais justa e muito menos distante. Uma São Paulo mais humana, uma São Paulo mais moderna. Esse é o nosso plano. A cidade de São Paulo não está isolada. Faz parte de uma região metropolitana que reúne 39 municípios com problemáticas e características próprias. Com mais de 1,5 milhão de quilômetros quadrados de área e uma população que supera 20 milhões, a região metropolitana de São Paulo é a maior metrópole do Brasil e tem potencial para ser um local onde trabalho, moradia e qualidade de vida sejam distribuídos de forma justa e harmoniosa. Reconhecendo isso, o plano diretor definiu a macroárea de estruturação metropolitana, um território estratégico que concentra importantes sistemas de infraestrutura que permitem o deslocamento de milhares de pessoas e mercadorias e que conecta diferentes municípios e centralidades urbanas. As estratégias de revalorização das ferrovias, rodovias, marginais, rios e suas orlas partem de uma organização da macroárea de estruturação metropolitana em 3 setores. Setor central, onde está o centro histórico paulistano, que receberá mais opções de moradia, especialmente de habitações populares. Setor eixos de desenvolvimento, áreas povoadas e carentes de oferta de trabalho, localizadas ao longo de grandes eixos de transporte, onde será incentivada a criação de empregos e de desenvolvimento econômico. Setor orla fluvial e ferroviária, áreas situadas ao longo das margens dos rios Tietê, Pinheiros e Tamanduateí, e também da orla ferroviária, onde existem grandes terrenos ociosos que receberão transformações urbanísticas, sociais, econômicas e ambientais. Para promover as transformações urbanas necessárias e com maior controle da qualidade e finalidade da intervenção, o plano diretor definiu que toda a transformação nestas áreas deve ser estruturada por projetos de intervenção urbana. As operações urbanas consorciadas têm como objetivo distribuir os recursos obtidos a partir da venda de CEPACs, Certificados de Potencial Construtivo Adicional, que possibilitarão diversas melhorias urbanísticas. As áreas de intervenção urbana, que também serão elaboradas em conjunto com a sociedade, tratarão de melhorias associadas à recuperação ambiental e transformações urbanas em perímetros específicos da cidade.
Para garantir que toda a operação urbana ou área de intervenção urbana implementada contemple a parcela da população que mais precisa, ficou definido que no mínimo 25% dos recursos deverão ser destinados para a promoção de habitação social. Para fortalecer o controle e participação social, também foi estabelecido que a gestão da aplicação destes instrumentos deverá ser feita pelos conselhos gestores paritários, ou seja... Muito importante, conselho gestor paritário. Quem são os gestores? Eu não conheço ninguém. Nunca ouvi falar. Seja, composto pelo mesmo número de representantes da sociedade civil e do poder público. Para implementar essa iniciativa, o plano diretor definiu que projetos de lei com projetos urbanísticos na região da macroárea de estruturação metropolitana deverão ser encaminhados respeitando os prazos. Até 2015, para o arco Tamanduateí. Até 2016, para o arco Tietê. 2017, para o arco Jurubatuba. E até 2018, no caso do arco Pinheiros. Com essas medidas, o plano diretor pretende estabelecer ações específicas para cada uma destas áreas estratégicas da cidade, de modo a orientar que as transformações garantam a ampliação da qualidade de vida urbana e ambiental. São Paulo mais humana, São Paulo mais moderna. Esse é o nosso plano.